Conclusão. Descobrimos que estamos no mundo selvagem. Queremos dar um sentido àquilo que vemos à nossa volta e perguntamos: qual é a natureza do universo? Qual o nosso lugar nele? E de onde ele e nós viemos? Por que ele é da maneira que é? Para tentar responder a estas perguntas, adotamos algumas representações do mundo, assim como uma torre infinita de tartarugas que sustentam a Terra plana é uma representação desse tipo. Também o é a teoria das supercordas. Ambas são teorias do universo, embora a última seja bem mais matemática e precisa que a primeira. Faltam evidências observacionais às duas teorias. Ninguém nunca viu uma tartaruga gigante com a Terra no dorso. Mas, por outro lado, ninguém nunca viu uma supercorda. Entretanto, a teoria da tartaruga não é uma boa teoria científica porque prevê que as pessoas deveriam conseguir cair na borda do mundo. Descobriu-se que isto não está de acordo com a experiência, a menos que se revele ser a explicação das pessoas que teriam supostamente desaparecido no Triângulo das Bermudas. As primeiras tentativas teóricas de descrever e explicar o universo envolveram a ideia de que os eventos e os fenômenos naturais eram controlados por espíritos com emoções humanas que agiam de uma maneira bem humana e imprevisível. Tais espíritos habitavam os objetos naturais, como os rios, as montanhas e os corpos celestes, inclusive o Sol e a Lua. Era necessário apaziguá-los e buscar sua boa vontade para garantir a fertilidade do solo e a alternância das estações do ano. Gradualmente, contudo, deve ter sido percebido que existiam certas regularidades. O Sol sempre se levantava no leste e se punha no oeste, tivesse ou não sido feito um sacrifício ao Deus do Sol. Mais ainda, o Sol, a Lua e os planetas seguiam pelo céu trajetórias precisas, que poderiam ser previstas de antemão com considerável precisão. O Sol e a Lua ainda poderiam ser deuses, mas eram deuses que obedeciam a leis escritas, aparentemente sem quaisquer exceções. Se descontarmos as narrativas com aquela do Sol parando para Josué. No início, estas regularidades e leis eram óbvias somente na astronomia e em outras poucas situações. Entretanto, à medida que a civilização se desenvolvia, e particularmente nos últimos 300 anos, foi descoberto um número cada vez maior de regularidades e leis. O sucesso destas leis levou Laplace, no início do século XIX, a postular o determinismo científico, isto é, ele sugeriu que existiria um conjunto de leis que determinariam a evolução do universo com precisão, dada sua configuração em qualquer momento isolado. O determinismo de Laplace era incompleto em dois aspectos. Não dizia como essas leis deveriam ser escolhidas e não especificava a configuração inicial do universo. Estes foram deixados a Deus. Deus escolheria como o universo começou e a quais leis obedeceria, mas ele não interviria no universo uma vez que este tivesse iniciado. De fato, Deus foi confirmar duas áreas que a ciência do século XIX não compreendia. Sabemos agora que as esperanças de Laplace no determinismo não podem ser realizadas, pelo menos nos termos que ele tinha em mente. O princípio da incerteza da mecânica quântica implica que, em certos pares de quantidades, tais como a posição e a velocidade de uma partícula, as duas quantidades não podem ser ambas previstas com total precisão. A mecânica quântica lida com esta situação via em uma classe de teorias quânticas, nas quais as partículas têm posições e velocidades bem definidas, mas são representadas por uma onda. Estas teorias quânticas são determinísticas no sentido de fornecerem leis para a evolução da onda com o tempo. Portanto, se conhecermos a onda em um dado momento, poderemos calculá-la em qualquer outro momento. O elemento aleatório, imprevisível, surge somente quando tentamos interpretar a onda em termos das posições e velocidades das partículas. Mas talvez seja esse o nosso erro. Talvez não exista posição e velocidade de partículas, mas apenas ondas. O caso é que, simplesmente, tentamos encaixar as ondas às nossas ideias pré-concebidas de posição e velocidade. O descompasso resultante é a causa de aparente imprevisibilidade. Este livro deu um destaque especial às leis que governam a gravidade, porque é a gravidade que molda a estrutura em larga escala do universo, mesmo sendo a mais fraca das 4 categorias de força. As leis da gravidade eram incompatíveis com a concepção
defendida até bem recentemente, de que o universo é imutável no tempo. O fato de a gravidade ser sempre atrativa implica que o universo deve estar ou em expansão ou em contração. De acordo com a teoria da relatividade geral, deve ter existido um estado de densidade infinita no passado, o Big Bang, a grande explosão, que teria sido um início efetivo do tempo. Da mesma forma, se o universo inteiro entrou em colapso, deverá existir um outro estado de densidade infinita no futuro, o Big Crunch, a grande implosão, que seria um fim do tempo. Mesmo que o universo inteiro não tenha colapsado, existiriam singularidades em quaisquer regiões localizadas que entraram em colapso para formar um buraco negro. Estas singularidades seriam um fim do tempo para qualquer um que caísse no buraco negro. No Big Bang e em outras singularidades, todas as leis teriam desmoronado e, portanto, Deus ainda teria tido total liberdade para escolher o que aconteceu e como o universo começou. Quando combinamos a mecânica quântica com a relatividade geral, parece existir uma nova possibilidade que não surgiu antes, que, juntos, o espaço e o tempo poderiam formar um espaço finito, quadridimensional, sem singularidades, sem contornos, como a superfície da Terra, mas com mais dimensões. Parece que esta ideia poderia explicar muitas das características observadas do universo, tais como sua uniformidade em larga escala, e explicar também os desvios de homogeneidade em pequena escala, inclusive galáxias, estrelas e até seres humanos. Mas se o universo for inteiramente autocontido, sem singularidades nem limites, e inteiramente descrito por uma teoria unificada, isso terá implicações profundas para o papel de Deus como Criador. Einstein certa vez perguntou: quanta liberdade de escolha Deus teve na construção do universo? Se a proposta da ausência de limites estiver correta, Deus não teve liberdade alguma para escolher as condições iniciais. Deus ainda teria dito, é claro, a liberdade de escolher as leis a que o universo obedecia. Isto, entretanto, não pode ter sido uma liberdade de escolha tão grande assim. É bem possível que exista apenas uma ou um pequeno número de teorias unificadas completas, tais como a teoria das cordas, que são inteiramente coerentes e permitem a existência de estruturas tão complicadas quanto os seres humanos, que podem investigar as leis do universo e perguntar sobre a natureza de Deus. Mesmo que exista uma única teoria unificada possível, ela é apenas um conjunto de regras e equações, o que insufla logo nas equações e cria um universo para elas escreverem. O enfoque habitual da ciência de construir um modelo matemático não é capaz de responder à pergunta de por que deveria existir um universo para um modelo descrever. Por que o universo se dá ao incômodo de existir? Seria a teoria unificada tão arrebatadora por dizer que o universo provoca sua própria existência? Ou precisaria de um criador e, neste caso, teria ele qualquer outro efeito sobre o universo? E quem o criou? Até agora, a maioria dos cientistas tem estado ocupado demais com o desenvolvimento de novas teorias que descrevem o que o universo é para perguntar por quê. Por outro lado, as pessoas cuja ocupação é perguntar por quê, os filósofos, não têm conseguido acompanhar o avanço das teorias científicas. No século XVIII, os filósofos consideravam seu campo todo o conhecimento humano, inclusive a ciência, e discutiam questões como se o universo teria tido um início. Entretanto, nos séculos XIX e XX, a ciência tornou-se demasiado técnica e matemática para os filósofos ou qualquer outra pessoa, exceto um punhado de especialistas. Os filósofos reduziram tanto o alcance de suas indagações que o Wittgenstein, o mais famoso dos filósofos do século XX, disse: a única tarefa que resta para a filosofia é a análise da linguagem. Que degradação da grande tradição filosófica de Aristóteles a Kant. Se realmente descobrirmos uma teoria completa, seus princípios gerais deverão ser, no devido tempo, compreensíveis para todos, e não apenas para uns poucos cientistas. Então, todos nós, filósofos, cientistas e simples pessoas comuns, seremos capazes de participar da discussão de por que é que nós e o universo existimos. Se encontrarmos uma resposta para essa pergunta, seria o triunfo último da razão humana. Porque, então, conheceríamos a mente de Deus.